Gente, hoje eu vou falar para vocês de um tema que as igrejas modernas têm medo de tocar. Tem muitas igrejas que têm medo de falar desse assunto. Essa religião e comodismo gospel tem criado uma doutrina, uma forma de pensar, uma mentira cristã que domina hoje a igreja. E eu tava falando para vocês, aqui para quem tá assistindo depois no YouTube ou a gravação, tô aqui numa reunião com os meus discípulos que fazem parte do nosso ministério, mas vocês sabem que eu tenho falado para vocês nessa série da hipergraça e que tem muitas pessoas que distorcem a palavra e trazem as mentiras. Temos aprendido do que é fé, do que é graça, né, do que é essa mensagem da hipergraça. E as igrejas modernas têm medo de tocar no assunto que eu vou falar agora. A religião e o comodismo gospel têm criado uma doutrina, uma forma de pensar, uma mentira cristã que domina a igreja, que até alguns de vocês talvez vão começar a trocar a forma de pensar. A base de toda a hipergraça, a base de uma igreja morta nos seus pecados, a base da confusão que existe na nossa geração gospel é a mentira que no Novo Testamento não existe lei. É uma grande mentira e é antibíblico que no Novo Testamento não existe lei. Que a lei de Deus foi abolida. Que o Deus do Novo Testamento não é mais o do Antigo Testamento. Essa mentira que muitos têm pintado para essa geração. Temos um novo Deus que não tem mais a lei, não existe mais a lei. Ele não é mais um Deus que carrega lei, que existe lei. Eles dizem que ele não exige mais que sigamos seus mandamentos. Eles dizem que ele não exige mais nada de nós, que ele não tem mais regras nem requisitos. E isso é tão comum que a maioria de nós, eu e vocês, entramos no cristianismo com esse pensamento, que não existe mais lei. Mas isso não é bíblico. E essa mentira é a razão que é tão difícil de falar de obediência hoje em dia. Quando você vê evangelismo moderno, não falam sobre o fato que Deus está nos chamando a obedecê-lo. Eles falam sobre o fato que Deus quer perdoar nossos pecados, não sobre a transformação que Ele quer que a gente viva. E a razão que tantos jovens se espantam ao ouvir as palavras comando, as palavras submissão, a palavra autoridade, é porque o sistema tem ensinado que isso é coisa de religião. Porque Satanás usou a deturpação da religião, que era a Igreja Católica, que veio e deturpou a religião e agregou tradições, o mesmo que Cristo veio para tirar, que eram as tradições dos fariseus. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir, e vamos ver isso. O que ele veio a abolir era as tradições humanas. Tanto que nós aprendimos que em Gálatas 1, Paulo diz: vocês estão abandonando o evangelho, colocando requisitos a mais, tradições a mais. Só que o evangelho tem requisitos. Eu tenho um vídeo que viralizou falando disso. Existem requisitos para a salvação? Existe sim, tem que nascer de novo. Tem que ter fé. Existem requisitos para a salvação, coisas que sem isso não verás o Senhor. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Satanás usou a deturpação, que era a Igreja Católica, que ele mesmo levantou, para criar outra deturpação, que é a deturpação da graça. A deturpação da graça. A igreja era dominada por leis e tradições humanas. E para libertar pessoas disso, a igreja protestante os aprisionou em outra cadeia. A cadeia da libertinagem. André, você consegue? Não sei porque não tá... Acho que não tá ligado aqui. Então vamos lá. O que eu estava falando é que a igreja era dominada por leis e tradições humanas. E para libertar pessoas disso, a igreja protestante os aprisionou em outra cadeia, a cadeia da libertinagem, pintando para as pessoas uma imagem que não existe mais lei. E Eclesiastes fala disso, diz: é tolice ir de um extremo para o outro. E é por essa mentira que temos uma geração que não sabe pregar o evangelho.
que tem medo de falar para um mundo afundado em pecado que existe um Deus que o julgará, que existe um Deus que exige obediência da humanidade, que existe um Deus santo que quer pessoas santas. E quando você fala sobre submissão e autoridade, os jovens se espantam. Nos chamam de religiosos. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13:17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes. Olha o que a Bíblia diz. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para quem? Para vocês. Quando você fala do juízo de Deus sobre a terra, eles dizem, as pessoas falam, Deus não faria isso. Deus não é um Deus de juízo, mas de graça. Deus não mata mais. Mas eles esquecem de Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, então o próprio Senhor tirou fôlego dos pulmões deles. Eles esquecem do Deus do Novo Testamento, que colocou uma praga sobre o rei Agripa, por causa do fato que ele se orgulhou de si mesmo, no lugar de dar glória a Deus. E por causa disso, o Deus do Novo Testamento colocou o juízo sobre ele e o matou. Eles esquecem do que fala no capítulo 2 de Apocalipse, que Deus irá destruir a prostituta Jezabel e todos os homens da igreja que estão cometendo adultério com ela. E ele diz assim, eu já dei tempo para que ela se arrependa. Tá apagada de novo, André, não sei se você consegue achar seu carregador, mas também não importa muito. Então, quando você fala da exigência de Deus para que sigamos os seus mandamentos, aí as pessoas vão falar, quem que é esse cara passando por aí? Quando nós falamos da exigência que existe no Novo Testamento de parte de Deus para que sigamos seus comandos, eles dizem que não é por obras, mas agora é por fé. Mas eles esquecem o que a Bíblia diz. Em 1 de João 2, versos 3 a 4. Sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Vocês lembram quando eu falei sobre o juízo de Deus em Califórnia com os fogos? E também quando eu falei sobre o juízo de Deus no sul do Brasil com os enchentes, como você fala isso? Quando tava como é? Enchentes. Todo mundo se colocou contra mim. Não existe mais esse Deus de juízo. Como assim não existe mais? Deus nunca muda. E a Bíblia começa falando do seu juízo, e termina falando desse mesmo juízo que acontecerá. Então, do começo até o final, Deus é um Deus que julgará a terra. Então, hoje vou ensinar para vocês, meus discípulos, mas também todos que estão assistindo isso depois, sobre a lei da graça. A lei que existe na graça. E vocês sairão daqui como soldados, como mensageiros, como discípulos, prontos para espalhar isso pela terra. Ruben, Gabriel, João, John, Oi Shabner, Israel que está aqui, Gabriel. Chega de nos paralisar diante dos fariseus. Chega de nos paralisar diante do sistema, diante dos comentários. Precisamos levantar a nossa voz. Essa pregação, essa mensagem que eu estou dando para vocês, que eu estou colocando nas mãos de vocês como mensageiros para ir espalhar ela pela terra, não é sobre regras, é sobre uma revolta espiritual contra um sistema que distorce a graça. Então, vamos falar do campo de batalha, porque é isso que é.
é um campo de batalha que vocês têm que se preparar para lutar. Você tem que conhecer o campo de batalha. Como soldados, vocês têm que conhecer as fronteiras em quais o inimigo está. Você tem que conhecer as suas estratégias e as prisões que ele tem criado e aquilo que ele tem criado. Como se chama isso? Em inglês, se chama um siege. Siege é quando você está no seu castelo e o inimigo vem para te aprisionar, para você ficar. E eles vêm, nos tempos medievais acontecia isso, né? Que os caras ficavam no seu castelo, o inimigo fechava um cerco. Exatamente, eles cercavam para fazer com que esse castelo se torne uma prisão. Então, essa geração, os líderes dessa geração, fazem com que a graça, com que o reino de Deus seja uma prisão. Então, nós temos que aprender como libertar as pessoas, os cativos dessas mentiras e mostrar para eles que Deus nos tem dado armas para lutar contra essas mentiras. E a mentira deles é construída, é uma grande mentira que não existe lei no Novo Testamento. É uma grande mentira construída por pequenas mentiras. Então, eles têm, por um lado, os que têm suas flechas. Eles têm, por outro lado, os que vêm com suas máquinas para pegar nas portas, para bater nas portas. Eles têm os soldados que estão com a espada e eles têm suas várias batalhões, suas várias mentiras. E vamos desminçar cada uma delas, né? Então, a mentira deles é de várias partes. Uma grande mentira construída de outras mentiras. Vamos lá. Primeira mentira que eles fazem. A lei era algo ruim. E eles usam Gálatas 3, 9 a 11 para defender essa mentira. Que a lei era algo ruim. Que a lei não era boa. Que a lei era nosso problema. Verso 9 diz, assim os que são da fé são abençoados justamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, esse sistema vai mentir para você e dizer que a lei era maldita. Que a lei é a maldição. Que estar debaixo da lei é estar debaixo de maldição. Mas não é o que está falando aqui. Está falando, pois, maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E continua dizendo, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Vamos entender, estou mostrando para você, talvez você está falando, Davi, parece muito que é verdade, a lei era ruim, a lei era maldição. Parece muito as armas que o inimigo está trazendo, parece que realmente são armas que vão nos vencer. Vamos continuar lendo. Romanos 7, 4 a 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Eles falam, olha, morrimos para a lei. Se morrimos para a lei, então a lei era ruim. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Então, aí eles vão dizer que a lei é o que trouxe o pecado. Que as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Então, a lei deve ser algo ruim pelo fato que ela desperta o pecado. Verso 6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, eles vão dizer, morrendo para que prendia eles vão dizer a lei. Fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então estamos perante isso e parece que nosso inimigo tem tudo para nos vencer. Mas só leia o verso 7 de Romanos 7. Que diremos então? A lei é pecado?
A lei é algo ruim de maneira nenhuma, de fato. Eu não saberia o que é o pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos 7:12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Isso é o que a palavra fala da lei. Que de fato a lei é santa. A lei é um mandamento santo que é justo e bom. Verso 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Como nós sabemos, Paulo não está dizendo que ele é um escravo do pecado, pois em Romanos 6 e Romanos 8 ele estabelece que é impossível servir ao Senhor e ser escravo do pecado. O que ele está falando aqui, depois ele fala, isto me refiro à minha carne. A nossa carne era escrava ao pecado. Israel, eu falo isso muito com meus discípulos aqui, você está aqui pela primeira vez. Eu tenho uma boa notícia para você. O evangelho, a graça, a fé, é que Jesus nos liberta e não precisamos mais ser escravos. Mas morremos ao pecado e agora somos escravos da justiça. A graça, Israel, a fé, aquilo em qual você pode colocar sua fé, é que a verdade te libertou. É que se você está aqui é porque Cristo te chamou e Ele está te dando as forças para viver uma vida santa. É que se você está aqui, você tem uma nova promessa de parte de Deus. Que não sobrevendrá sobre você, nascendo de novo, alguma tentação que você não possa suportar. Esse é o Evangelho. Essa é a graça. Que agora Deus te dá tudo o que você precisa para viver uma vida santa. Então, a verdade é que a lei, ela era algo boa, ela é boa. A Bíblia fala disso. O problema é que nós éramos ruins. Isso é o que a lei faz. Mostra quão ruins nós somos. Por isso Deus trouxe a lei. Para que nós possamos nos despertar à realidade e à necessidade que temos por um Salvador. Essa é a lei de Deus, esse é o requisito de Deus. E a lei nos fez entender, uau, existe uma natureza dentro de mim que vai contra tudo que Deus ama. Existe algo agindo em mim que vai contra tudo que Deus estabelece como justo. Então a lei é boa. A nossa carne, contudo, nada é. Essa é a verdade. Por que não ensinamos isso no Evangelho? Por que não falamos mais disso no Evangelho? Os pregadores da hipergraça querem colocar nós como melhor que a lei. Querem dizer que nós somos melhor que a lei. Que quando, olha isso, gente. Ela não falha. Eu vou responder. Gatinha, quer dar um oi aqui pra minha vinha de novo? Quer dar um oi? Eu vou te mostrar. Tchau. Gatinha, você que fala. Meu amor, para de fazer isso. Então, gente, vamos lá, vamos continuar. Editor, papá, ou pode deixar. A lei é boa e nós, contudo, éramos ruins. Então pergunta, por que não ensinamos mais isso no Evangelho? Os pregadores da hipergraça querem colocar a gente como pessoas maior do que a lei. A lei era ruim, mas você é tão bonzinho. Quando, na verdade, a lei era melhor e mais boa que nós. Ela era melhor que nós. Ela era boa. Nós, contudo, éramos ruins. Agora nascemos de novo, né? Então, nós temos uma geração que se acha acima da lei. Quando, na verdade, quem ainda é escravo do pecado, quem não nasceu de novo, é escravo do pecado, se escravizando à lei e está debaixo dela. E aquele que está debaixo da lei é maldito, porque não consegue obedecer à lei. Esse é o problema. Essa é a verdade do Evangelho. Tínhamos uma natureza que era incapaz de satisfazer a lei de Deus. Mas Ele deu uma nova natureza em nós. E quem ainda é escravo do pecado será julgado pela lei. Então vamos para a segunda mentira.
A segunda mentira é que Deus teve que abolir a lei porque ninguém consegue viver de acordo com ela. Olha a palavra que eu usei, abolir a lei. Deus não teve que abolir a lei. Jesus cumpriu a lei. Ele a cumpriu e se tornou o sacrifício perfeito, poderoso, e agora, porque ele cumpriu e satisfez a justiça de Deus, quando ele morreu e ressuscitou, nasceu um evangelho com poder. E por causa da sua morte e ressurreição, nós podemos morrer e ressuscitar, que é que? A nova vida. Que é que? O novo nascimento. E quando Jesus cumpriu a lei, a Bíblia ensina algo muito impactante, que veio uma nova lei. E vamos chegar nisso. Mas olha o que diz em Mateus 5,17. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Jesus não veio abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, a lei não foi abolida. Não foi rasgada. Até Jesus diz que não podemos rasgar nenhum tio da lei. Mas foi cumprida nele. E algo, quando ele a cumpriu e morreu, algo impactante aconteceu, gente. Não vejo a hora de falar disso. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Só que essa palavra fim aqui é telos, que pode significar e significa objetivo ou meta. O objetivo da lei é Cristo. A meta da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê nele, que cumpriu a lei. Ou seja, Cristo é a finalidade, o alvo da lei, não a sua destruição. Romanos 3,31, Paulo pergunta: anulamos então a lei pela fé? Eu e você anulamos pela fé a lei? De maneira nenhuma. Pelo contrário, olha que Paulo diz: confirmamos a lei. Vocês vão entender por quê, e é muito poderoso. Jesus é a lei. E ele cumpriu a lei, ele é a justiça. E quando ele morreu e ressuscitou, todo aquele que crê e o recebe no seu coração passa a fazer uma morada para ele. Romanos 8, 3, 4. Deus enviou seu Filho a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós. Olha quão importante a lei é. A lei no Novo Evangelho, Novo Testamento, é importante porque pela fé confirmamos a lei. E diz, a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós. Em quem? Olha em quem. Em qualquer pessoa que acredita em Jesus? Não. Em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E fala que todo aquele que pratica as obras da carne não pertence ao Espírito. Para você que está ouvindo, está afundado nas suas práticas do pecado, por muito tempo tem mentido a você, dizendo que apenas acreditar e Deus se torna uma máquina de perdão. Não é isso. Quando você crê na verdadeira graça, você é transformado e você é liberto do pecado, e você não precisa voltar a ele. Você se torna uma pessoa onde você não vive mais, mas Cristo vive em ti. E quando Cristo vive em ti, você não precisa ser mais escravo à pornografia. Esse é o Evangelho. Você não precisa ser mais escravo à masturbação. Você não precisa ser mais escravo do medo, pois a Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de medo. De medo que eu vou cair de novo. De medo que nunca vou vencer o pecado. De medo que eu não vou conseguir viver o chamado de Deus para minha vida. De medo que eu não vou conseguir pregar com autoridade. Não, a Bíblia diz, Deus nos deu um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Amor para Deus, para cumprir a sua lei, os seus mandamentos. Jesus fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Quando ele estava sobre a terra e depois de novo através de João, um dos últimos livros da Bíblia. 1 de João, capítulo 1, capítulo 2. Todos os capítulos ali repete isso. Então, esse é o Evangelho. Que temos agora, nascemos de novo, temos um espírito de amor para guardar os mandamentos de Cristo. Um espírito de poder
A Bíblia diz, Deus tem te dado o poder para viver uma vida que o agrada, 2 de Pedro capítulo 2. Tudo o que você precisa. Um espírito de domínio próprio. A vontade de Deus é que aprendamos a controlar nossos corpos. 1 de Tessalonicenses 4, 3 a 8. Ou 2 de Tessalonicenses. Confesso que eu me confundo com o 1 e o 2. Então, veio Cristo e agora acreditamos nele e a lei se cumpre em nós. Em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos para a terceira mentira. Continuamos. A terceira mentira é que não existe lei hoje para seguir. Os líderes dessa geração estão mentindo para nós, dizendo que não existe mais uma lei. Que não existe lei no Novo Testamento. Mas existe sim. E está escrita. A lei nova está escrita nos corações de quem nasceu de novo. Olha o que diz em Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirás a lei de Cristo. Gálatas 6:2 fala da lei de Cristo. 1 de Coríntios 9:21. Não estando eu sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ainda estamos debaixo de uma lei, mas não é a lei que estava escrita em tábuas, dada para os judeus. Não é uma lei de rituais, de cerimônias. Agora é uma lei que está escrita em nós e vocês vão entender isso. É a lei de Cristo. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito, olha, existe uma lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito, existe uma nova lei. Ezequiel 36:27. Começamos a entender essa nova lei. É uma profecia do Espírito. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos. Porei dentro de vós o meu Espírito. Está falando de quê? O Novo Testamento. E diz que esse Espírito que está dentro de nós fará algo. Fará com que andemos nos estatutos e guardaremos os juízos. A lei, os comandos de Deus. Hebreus 8:12. Porei as minhas leis, Novo Testamento, porei as minhas leis na sua mente e eu escreverei no seu coração. Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. 2 vezes que Hebreus fala disso. Então aí começamos a ver que ainda existe uma lei. 2 de Coríntios, olha quantos versos falam disso. 2 de Coríntios 3:6. E você que está ouvindo, e vocês, meus discípulos que estão aqui, olha como os líderes dessa geração têm escondido isso de nós. Só que o pastor Chris fala para nós sobre isso, que ainda há requisitos, ainda há um preço a ser pago. Gente, ainda existem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. O pastor Cris é um desses. Eu sou um desses. Vocês são esses. Não somos a única igreja, mas fazemos parte da única igreja. Vocês estão entendendo? A Online World Church, você que está ouvindo isso depois, eu estou discipulando meus discípulos que são parte desse ministério. E você é convidado a fazer parte das nossas ministrações abertas para os jovens, nossos grupos. A Online World Church não é a única igreja, mas faz parte da única igreja. Vocês sabem quanto eu falo. Paulo repreendia denominações, instituições. Deus não quer que defendamos a bandeira de homens, doutrinas e teologias. Basta disso. Deus quer que nos unamos em uma mente e um espírito, em uma sã doutrina. É isso que Paulo tanto lutou para defender. E eu olho para vocês e eu falo, vocês têm que defender isso. Por isso, vocês têm que guardar tudo que eu tô falando, porque vocês têm que levar essa mensagem para outros. Eu tô gravando isso para você. João, eu tô gravando isso para você mandar para os seus amigos.
para sua família, para os seus colegas, John, Oi Shabner, Gabriel, até você, Israel. Eu tô gravando isso como munição nas tuas mãos para você fazer uma diferença lá na sua equipe. Para você mostrar para esses jovens que é um Deus que os chama para viver uma vida de santidade. Ruben, tô colocando munição nas tuas mãos. Mas eu não quero que vocês apenas falem, olha o que meu pastor está falando. Eu quero que vocês tenham propriedade. E hoje à noite, essa noite, vou orar pelas mãos e as bocas de vocês, pedindo que Deus venha trazer unção, comissionando vocês a se tornar pregadores dessa mensagem. 2 de Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros. Ouçam vocês, Deus está os capacitando para serem ministros de uma nova aliança. Não de letra, mas do Espírito. De Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tiago 1:25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, a lei perfeita da liberdade, e nela persevera. Em que? Persevera na lei da liberdade. Será bem-aventurado. Tiago 2:12. Falei de tal maneira e de tal maneira procedei, como devendo ser julgados pela lei de liberdade. Seremos julgados pela lei de liberdade. E Paulo diz em Gálatas, a lei de liberdade não para a libertinagem. Não é libertinagem, é liberdade do pecado. E olha o que diz em Hebreus 7:11-12. Isso que vocês têm que entender. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Malquisedeque e não de Arão? Preste muita atenção, não sei se vocês estão vendo isso. Se fosse possível a perfeição por meio da antiga lei, não seria necessário uma nova lei ser estabelecida. Pois, olha que diz, verso 12, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. A lei foi cumprida por Cristo. Ouçam, aqui vem o entendimento completo. A antiga lei, pelos antigos sacerdócios, não conseguia nos levar para a perfeição. Mas Cristo veio e ele cumpriu a antiga lei. E quando ele morreu como um ser perfeito e ressuscitou nessa perfeição, recebemos acesso a quê? O Espírito Santo. E diz que então o Espírito Santo coloca sobre nossos corações e escreve em nossos corações uma nova lei. Pode deixar desligado, não importa. Escreve nos nossos corações uma nova lei, que é a lei do Espírito. E aí entendemos algo muito forte, que para quem aceita Jesus, o Espírito Santo vem e ele se torna lei em ti. Você tem uma lei viva em você. O novo sacerdócio, Jesus colocou uma nova lei em nós, o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que traz a convicção do pecado. É por causa dessa nova lei que muitos jovens, eles aceitam Jesus nas suas vidas, só que aí eles estão em ministérios que não ensinam eles a viver em santidade, e mesmo eles sendo prometidos perdão, prometidos graça, eles sentem que estão se apodrecendo. E eles sentem a morte dominando as vidas deles. Eles sentem a depressão, a ansiedade, a escravidão. E por isso eles estão tão mal. Por isso quando nós pecamos, nos sentimos tão mal. Porque há uma nova lei dentro de nós. E cada vez que pecamos, frustramos essa lei. Então a última mentira que eu quero combater é a mentira que estamos na graça e não há mais juízo.
E eles falam isso porque não conseguem crer em um Deus que julga pessoas pelos seus pecados. Os líderes dessa geração, essa geração não consegue colocar sua fé num Deus que odeia o pecado e julga aqueles que vivem deliberadamente no pecado. Vamos abrir Hebreus 10? Vamos abrir Hebreus 10. O que diz Hebreus 10? 26, verso 26. Porque se nós pecamos deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Está falando de pessoas que receberam conhecimento. Hebreus 6 fala daqueles que provaram do Espírito. Que provaram do Espírito. Em Gálatas 6, Paulo está amaldiçoando as pessoas que pregam um novo evangelho. E ele está falando para pessoas que foram batizadas no Espírito. Em Coríntios, Paulo entrega Emeneus e Alexandre a Satanás. 2 homens que faziam parte de uma igreja conhecida pelos sinais e maravilhas, mas também uma igreja conhecida pelos sinais e pelas maravilhas, e também conhecida pela sua profunda imoralidade, por fazer coisas piores que os pagãos. E aí diz, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Quão mais severo castigo, julguem vocês, merece aquele que pisou o Filho de Deus e considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Está falando de uma pessoa que profanou o sangue que o santificou. Ou seja, alguém que foi santificado e continuou deliberadamente no pecado. E insultou o Espírito da graça. Romanos 10 ou Romanos 11 fala sobre isso. Fala, se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não teve problema em cortar os ramos naturais, quanto menos Ele poupará nós que fomos enxertados. Quanto menos Ele poupará nós se não produzimos frutos. Existe justiça no Novo Testamento. Existe uma lei e ela está em nós. E é mais severo você frustrar e ignorar a lei do Espírito Santo do que você frustrar e ignorar a lei que foi estabelecida por Deus. Pois aprendemos que Jesus suporta insulto. Deus suporta o insulto, mas o pecado sem perdão é quando blasfemamos e insultamos o Espírito Santo. E a Bíblia fala que esse insulto ao Espírito da graça é quando continuamos deliberadamente no pecado após receber o conhecimento. E é isso que os líderes dessa geração têm feito e criado como uma prisão. A hipergraça. Mentindo para nós que não existe lei e que Deus não deseja que guardemos essa lei. Quando é a razão por qual o evangelho foi pregado, para que venhamos à obediência da fé, como diz em Romanos 1 e Romanos 16. Paulo diz, o que diremos então? Continuaremos pecando por causa da graça para que a graça aumente? De forma nenhuma, Romanos 6. De forma nenhuma. Como podemos continuar pecando, sendo que morremos ao pecado e nascemos pela graça? João 2, 1 de João 2 fala, quem não guarda os mandamentos e fala que ama Deus é um mentiroso. João 14, 21, quem guarda meus mandamentos é aquele que me ama, e quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei. Então, entender isso é essencial para nosso evangelismo. Entender a mentira que está sobre essa geração e entender a verdade que temos que pregar. Porque
Muitos têm medo. Muitos têm medo de pregar dessa justiça. O evangelho não é que antes Deus exigia a lei, mas agora ele só quer teu coração. O evangelho não é você ir e dizer para alguém: posso orar por você porque eu estou sentindo que Deus quer falar algo contigo. E aí falar que a pessoa tem um propósito e um chamado e promessas de parte de Deus sem falar para ele a verdadeira mensagem que Deus quer dizer. Hey, você é um escravo ao pecado, mas eu posso te libertar. E eu posso colocar uma nova lei em ti. Essa é a verdade. Se nós pregássemos para essa geração, você aceita aquele que quer colocar uma nova lei em ti? Eles rejeitariam Jesus. Porque essa geração não quer obediência, não quer santidade. Eles querem uma paz, uma desculpa e uma anestesia para o seu pecado. Eles querem pecar em paz. E é isso que a hipergraça proporciona para eles. O verdadeiro evangelho é que todos merecemos morte e a lei nos mostra isso. Que Deus no Antigo Testamento nos deu a lei para que venhamos ver quão severa estava a situação. E Deus usou a lei para mostrar quão mal estávamos. E então mostrou quão mal estávamos. E enquanto estávamos tão mal e afundados nos nossos pecados, Deus demonstrou o seu amor. E mesmo no meu e no teu pecado, Deus nos amou e nos chama. Mas você está evangelizando para alguém, você tem que falar essas palavras, mas seu pecado te afasta dele. E ultimamente, se você continua nele, independente de quanto Deus te ama, te levará a ser julgado por ele. E hoje Deus te chama para colocar uma nova lei em teu coração. Te chama para uma fé à obediência, uma fé a obedecer essa nova lei. Mas se você rejeita isso, você irá ver a morte. O evangelho falar para essa pessoa: você precisa se arrepender e aceitar a graça de Deus, que irá te transformar, escrever uma nova lei no teu coração. E não é sobre começar a seguir um monte de regras. É sobre se submeter a essa nova lei inteiramente. Deus falará contigo quando você está indo no caminho errado. Deus culpará a tua consciência e tua própria consciência te levará a entender que você precisa confessar, se santificar. O Espírito Santo não fala, Jesus, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, a como ser livre, a como viver uma vida santa, através das Escrituras que Ele revela para nós. Esse é o verdadeiro Evangelho. Então agora eu quero olhar para vocês e despertar vocês. Porque eu estou vendo uma geração tão morta. Ouçam o que eu vou falar para vocês. Eu estive orando e analisando o nosso ministério de jovens. E tem muitos jovens que estão no nosso ministério e, graças a Deus, estão vivendo em santidade. Têm aprendido a confessar os seus pecados. Temos jovens que não são mais escravos do pecado, mas Apocalipse 2, Jesus fala, diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras, mas perderam o primeiro amor. Arrependam-se. Eu conheço as obras de cada um de vocês que está aqui, menos Israel, que é a primeira vez que ele está. Eu conheço as obras de vocês. Eu conheço a santidade de vocês. Vocês confessam suas dificuldades comigo, mas cuidado em praticar boas obras, mas perder o primeiro amor. Perder o fogo que você tinha no começo. Até alguns de vocês eu falei: espera. Quantas vezes eu falei pro John: espera. Você precisa ser transformado. Primeiro Deus quer fazer uma obra em você. E passa um ano onde todos os dons caem.
para produzir frutos. Mas quando passa um ano e a árvore começa a produzir frutos como vocês estão produzindo, graças ao discipulado, as folhas têm que voltar, os dons têm que voltar, o amor pela obra tem que voltar. Vocês têm que orar por essa geração que está aprisionada, derramar lágrimas no lugar secreto pelos seus amigos, pelos seus colegas, pelo seu trabalho, a sua escola, a sua casa. Onde está esse amor? Onde está essa paixão? Vocês têm os frutos. Agora deseje os dons, como Paulo diz. Procure os dons e o maior deles é o amor. Não seria ódio ficar calado sabendo o destino dessas pessoas? Não seria amor sacrificar a sua vida, a sua imagem, o seu status para pregar a verdade? O seu conforto? Gente, onde estão os Diegos? Vocês sabem que hoje estamos plantando essa igreja aqui no Paraguai, porque Diego, ele se apaixonou pelas palavras que recebe aqui e começou a abrir sua casa e dizendo pela cidade. Gente, venham ouvir isso. Onde estão as mulheres samaritanas? John, você fazia isso, lembra? Chamava todo mundo para o Discord. Hoje eu estou te liberando para fazer isso de novo. Hoje, os dons, o chamado, tudo que vocês precisaram deixar de lado para produzir frutos está sendo restituído, reestabelecido. Se não somos nós, quem irá? João, se não é você, quem falará aí na tua cidade? Oi, Shabner, se não fosse você, quem vai falar para essas aldeias? Não podemos nos ficar calados. Temos que plantar sementes. Eu não estou falando que vocês precisam trazer pessoas para o ministério. Eu estou falando que vocês precisam plantar sementes. Pois se essa semente produzir frutos, não cabe a você. Eu não vou julgar e medir a sua fé de acordo com quantas pessoas vêm. Não é sobre isso. Deus não se importa com os números de pessoas que vêm através de você, porque Ele sabe que não cabe a você. Jesus, todos o abandonaram. Quando Ele pregava, muitos iam embora. Você será julgado se você tiver sementes que você não está plantando. Pois aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então parem de negar a Cristo diante dos homens. Não podemos mais estar no nosso conforto. Sabe quem é o inimigo dessa noite? O inimigo dessa noite não é a hipergraça. É a nossa preguiça. É o nosso comodismo. O inimigo dessa noite é o nosso cansaço. Paulo, ele foi apedrejado e estava à beira da morte e se levantou e voltou à cidade. E você está cansado com o seu trabalho? E você está cansado com seus estudos? Tem pessoas morrendo por essas mentiras e você está se preocupado com relaxar um pouquinho? Gente, não há tempo. Não há tempo para isso. É claro que nós vivemos um equilíbrio, mas também o último dia está prestes a chegar e nós sabemos isso mais do que muitos. Se você sabe que Cristo está prestes a voltar, então levante sua voz. Posiciona-te. Quando foi a última vez que você tirou uma foto e colocou lá nos seus stories: estou aqui sendo discipulado. Eu era antes um escravo ao pecado, hoje estou livre. Eu pensava de uma forma, agora minha mente foi renovada. Quando foi a última vez que você despertou esse interesse nas pessoas? Quando foi a última vez que você chamou alguém que você conhecia e falou: cara, você quer ouvir uma palavra poderosa? Eu gostaria muito que você ouvisse isso e me falasse o que você pensa.
Quando foi a última vez que você chamou um amigo e falou, cara, eu quero assistir um culto aqui na minha casa, contigo? Talvez é isso que falta pra gente despertar nossa casa. Encher ela de pessoas com fome e sede por Deus. Não pode se encontrar na sua casa, deve ter uma sala no condomínio. Não tem sala no condomínio? Então pergunto para um amigo, podemos ir ver algo na tua casa? Sejam ousados. Hoje serão comissionados. Hoje serão despertados. Temos que abrir a nossa boca. Temos que pregar. Eu dei o caderno para vocês. O caderno de trabalho, talvez até para quem está assistindo no YouTube. Se vocês pedem, eu posso colocar na descrição, nos comentários, um PDF. Um caderno de trabalho para aprender como defender a verdade. 4 semanas, uma pergunta para cada dia, para provocar. Quantos de vocês estão memorizando o verso da semana? Quantos de vocês estão estudando esse caderno? O inimigo não é, essa noite não são os líderes da hipergraça, é a nossa preguiça, é a nossa mornidão, é o fato que perdimos o primeiro amor. Quanto tempo você tem gastado orando por essas vidas? Vocês viram que os jovens, o número de jovens que temos diminuiu? Vocês perceberam que o fogo dos jovens está se apagando? Quando eu vim fazer a obra e comecei a focar na igreja, por que nosso ministério online, nossos jovens online, nossas vinhas, nossos discípulos, por que começaram a se apagar tanto? Será que tudo depende de mim? Ou será que vocês vão ser fiéis mensageiros? Eu já entreguei a mensagem nas mãos de vocês. Agora vocês têm que se despertar. 1 de Coríntios diz, 1 de Coríntios capítulo 1 diz, muitos de vocês não eram de nobre nascimento, não tinham influência, nem fama, nem palavras boas. Mas Deus escolheu o que não é para envergonhar o que é. Então sim, eu estou falando com cada um de vocês. Que vocês tenham um chamado de ser usados por Deus. Então é por isso que vamos orar. Eu vou comissionar vocês. Israel, você está entrando agora. Você está representando talvez as pessoas que estão assistindo isso pela primeira vez, como você. Um dia Deus sim vai querer usar você para alcançar as pessoas ao teu redor. Mas antes de te usar para fazer discípulos das nações, Israel, Deus quer te fazer um discípulo. Não todos são discípulos. Discípulos são aqueles que guardam os mandamentos e produzem frutos. Por muito tempo, talvez ninguém te ensinou como fazer isso. Mas aqui tem vinhateiros, como na parábola do vinhateiro, que estão aptos e dispostos para adubar as tuas raízes, para fazer com que a água do rio venha e passe pelo teu tronco, pelas tuas raízes, e te ensinar como produzir o fruto que Deus busca, que é o fruto do Espírito, que é santidade, que é uma vida livre, onde você passa a viver a fé, a obediência da fé, da nova lei que está escrita em ti. Amém, Israel? Então há um processo, Deus está te despertando e a geração ao teu redor precisa ser alcançada. E qualquer outro jovem que está ouvindo isso, eu te dou as mesmas palavras. Mas se você queima por essas vidas, o cego não pode guiar o cego. A Bíblia fala assim, você quer ajudar aquele que tem um cisco no seu olho, tem que tirar o tronco no seu olho. Mas sabe o que muitos fazem? Muitos falam, olha, não pode julgar, porque você tem um tronco no teu olho. E eles, a solução para eles é todo mundo ficar com madeira no olho.
A solução do evangelho é tirar o tronco do teu olho, como fez de Paulo, que tinha um troncaço no seu olho, e o tirou e o levantou para tirar o cisco dos olhos dos outros. É um processo. O cego não pode guiar o cego, então seja curado da cegueira para assim poder ajudar os cegos. Esse é o evangelho. Então, Israel, você está no lugar certo. E não há juízo e julgamento sobre sua vida. Hoje, a graça te alcança porque Tito 1:16, Tito 2, os últimos versos dizem: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos ensina a viver vidas santas, a dizer não às paixões mundanas. A graça está aqui, Israel, Deus está falando contigo. Jesus está usando meus lábios, o Espírito Santo está aqui, falando do meu coração até o teu, pois Ele habita em mim, a sua lei habita em mim, e Ele está me usando para falar contigo e com os outros que estão assistindo. Que Ele está o chamando, e não é coincidência que você está aqui. Tem muitas pessoas que foram chamadas, mas por alguma razão, Israel, você está aqui. Não menospreze o encontro que você está tendo nessa noite. Amém? Uma noite muito especial, até meus discípulos sabem que está acontecendo algo especial nessa noite. Então, eu vou conduzir vocês numa oração. Eu vou orar sobre vocês. Eu quero que todos abrem suas mãos. Israel, é a primeira vez que eu estou falando de você sobre tudo isso. Então a sua oração vai ser pessoal. Vai ser uma oração para que Deus santifique suas mãos e sua vida. Receba aquilo que foi ensinado. Esses que estão andando aqui, eu sei que as suas mãos estão santas. Então hoje vou orar por unção sobre eles. Mas se você for fiel, Israel, eu posso voltar e falar: Deus, olha, produziu fruto. Então vamos ungir. Vamos colocar autoridade e poder sobre ele. Para que ele venha brilhar, Senhor, assim como nós estamos brilhando. Amém, Israel? Amém. Glória a Deus. Então que todos vocês possam abrir as suas mãos. Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Pai, tu sabes quanto eu tenho orado e clamado, pedindo unção, poder e autoridade. Então, nesse momento, eu estou orando e fazendo uma oração de fé. Eu estou orando pelos meus discípulos, comissionando-os. E profeticamente, outros aqui que ainda não são discipulados estão estendendo suas mãos como um sinal, um compromisso que eles perseverarão até se tornar como Ruben, como Gabriel, como Shabner, como João, como John que estão aqui. Deus, eu oro pedindo que teu Espírito venha se derramar sobre nós e com a autoridade que tens colocado sobre minha vida, Senhor. Essa unção que tens colocado sobre mim quando tu tens profetizado na minha vida, nas madrugadas onde ouvi tu me chamando, Samuel, Samuel, e tu me chamastes de evangelista. Tu me chamaste, Senhor, de pastor, antes de eu ser ungido pastor. Com essa mesma unção, Senhor, que está sobre mim, eu envio meus discípulos. Eu envio meus discípulos com autoridade, assim como tu enviastes os teus, para que eles venham brilhar nas trevas, para que eles venham ser luz em meio aos seus trabalhos, em meio às suas escolas, em meio aos ambientes que eles frequentam, Senhor, para que eles possam se despertar nos supermercados, nos Ubers, nas ruas, Jesus, a pregar o teu evangelho, a dar oportunidade para todo homem que passar por eles. Senhor, que eles não venham temer, mas que eles venham sentir essa espada que estás colocando nas suas mãos. Que eles venham, Senhor, ser despertados com uma nova fome e uma nova sede, Jesus. Que eles venham alimentar, Deus, aquilo que está sendo colocado sobre eles.
Assim como um dia Davi foi ungido e outro, 2 décadas depois, ele foi levantado. Então hoje, de uma forma profética, eu estou ungindo os meus discípulos para que eles possam assumir os seus chamados. E assim como Davi, eles possam viver uma vida digna do seu chamado, se preparando para o dia que tu colocas sobre eles uma coroa de autoridade. Obrigado, Senhor. Eu repreendo toda a preguiça. Levante sua voz e diga comigo: eu renuncio toda a preguiça. Eu não serei preguiçoso. Diga, declare: não serei preguiçoso. Eu não me cansarei, pois Deus renova minhas forças. Eu colocarei as minhas prioridades em ordem. Diga comigo: Jesus, procurarei o teu reino em primeiro lugar. Diga para ele: me perdoa por ter perdido o amor. Me perdoa por cada vez que eu fui apático. Me perdoa se eu me cansei como os discípulos que dormiram quando era para eu estar orando. Me perdoa se eu me acostumei com minha rotina. Me perdoa se eu parei de adorar como eu adorava. Me perdoa se eu parei de orar como eu orava. Jesus, se temos perdido o primeiro amor, pedimos perdão e recebemos a tua restauração. Pai, quem se preocupará com essa grande colheita que não está sendo coletada? Com essa grande colheita que não tem obreiros suficientes? Pai, tem tantas almas sedentas. A minha oração, minha fé é que será aqueles que estão aqui. Pai, dê coragem para esses jovens aqui abrir as suas casas para receber essas palavras. Motiva eles, inspira eles, Pai, para pregar o teu evangelho. Assim como a tua igreja pediu coragem e tu os encheu com coragem para pregar as boas novas, digam comigo: Senhor, me dê coragem. Senhor, me faz valente. Senhor, me faz forte e corajoso. Pai, essa é a minha oração. No nome de Jesus. Que nunca mais voltaremos. Que nunca mais venhamos voltar a ser apáticos. Mas venhamos nos despertar para fazer a tua boa obra. No nome de Jesus. Amém e amém. Se vocês estão aqui, não é para construir seus sonhos. É para procurar primeiro o reino de Deus. E aí sim tudo será acrescentado. Não coloque em seu trabalho, a sua escola, a sua família, qualquer coisa acima de Deus. Não esqueçam disso. Isso tem batido muito no meu coração. Deus disse: conheço as tuas obras e são boas, mas perdestes teu primeiro amor. Isso tem me despertado. Eu me arrependi por isso. Deus, eu louvava muito mais antes. Eu me derramava na tua presença muito mais antes. Então eu voltei a adorar como eu adorava antes. Voltei a me quebrantar como me quebrantava antes. Requer ação, requer compromisso, requer comunhão. Eu não tenho perguntado para vocês se têm orado juntos todas as semanas, mas espero que não pararam, pois vocês sabem que foram comissionados. Eu tô aqui com o André Costa, que ora comigo 3 vezes ao dia. E é uma benção, porque quando eu tô cansado, ele me faz lembrar. E quando ele tá cansado, eu faço ele lembrar. Temos que orar.
Temos que ser como Daniel em meio à Babilônia. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Eu vou fazer um convite aqui para quem está assistindo. Nós somos um ministério sem fronteiras. O que significa isso? Independente de onde você estiver, podemos e queremos discipular a sua vida. Mas para você ser discipulado por nós, como eu estou aqui com meus discípulos, eu poderia mostrar, mas estou com medo de tudo desconectar. Enfim, depois eu mostro para vocês aqui. Como eu estou com eles, você poderia ser cuidado, alimentado todas as semanas, receber uma ligação do teu líder que te amará e te conduzirá a produzir frutos. Só que a Bíblia diz que não devemos lançar pérolas aos porcos. E muitos recebem a semente com empolgação, mas depois a menosprezam, deixam com que as preocupações ou sonhos da vida os levem. Então por isso temos um processo, esse processo se chama Step 1, onde você receberá palavras como essa todas as semanas, junto conosco, junto com nossos jovens, estaremos juntos. Cada 15 dias entraremos numa ligação como essa contigo. E se vemos que você é fiel, que você tem fome, que você tem sede, que você é compromissado, então como não dizer para você, venha e receba daquilo que temos para oferecer. O Step 1 é onde vamos colocar você à prova, mas também, ouça o que eu vou falar, onde você tem que me colocar e nós colocar à prova. Israel, eu falo para você, eu falo para todo mundo que está ouvindo. Eu acabei de falar muitas coisas. Como que você sabe que eu não estou mentindo? Como que você sabe que é verdade? Eu ficaria muito triste se você saísse daqui e apenas falasse amém. Seja um bereano e coloque à prova tudo que eu falei e veja por você mesmo se é verdade. Porque se você não faz isso comigo, então você não fará com o anticristo. Você não fará com o falso profeta. Você não fará com os outros líderes que irão querer te enganar. E se eles falam lindo e você gosta, então você irá. Mas se você aprende a colocar à prova esta palavra, você não será enganado. Falo isso para Israel, para todos os que estão ouvindo e para os meus discípulos, semana após semana, dizer: será que isso é verdade? E vocês têm todo o direito para vir para mim e falar: pastor, eu vi algo aqui que parece contradizer o que você falou. E vamos esquadrinhar e descobrir a verdade. Esse é um verdadeiro corpo de Cristo. Não era Paulo que veio e corrigiu a Pedro? Tem poucos líderes dispostos a se humilhar quando eles estão errados. Eu não sei se eu já estive errado com vocês. Eu tenho muito cuidado em ser irrepreensível. Mas esse é o Evangelho, esse é o Novo Testamento. Então venha e nos coloque à prova. Não é sobre ser questionador, é sobre ser um bereano que ama a verdade. Então vocês podem fazer sua inscrição no link que vai estar aqui na bio do meu Instagram. Você vai receber uma ligação, uma mensagem. Talvez leve 48 horas, 72, 2, 3. Somos humanos, né? Estamos recebendo isso. Não é um robô, não é uma inteligência artificial como algumas igrejas fazem. Somos nós que estamos chamando vocês. E gostaríamos muito de ter você andando conosco, amém? Então é isso. Meus discípulos, amados, estamos juntos. Recebem essa palavra? Amém.